Olá, estamos iniciando a nossa terceira videoaula do curso Learning SQL, Sistema de Gerenciamento Banco de Dados Oracle e Aplicação da Linguagem SQL. O tema de hoje é modelagem de dados cardinalidade, né? É a relação entre os objetos. Como que se dá essa relação entre as tabelas num banco de dados? E é isso. Antes de tudo e mais nada, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando sair uma nova videoaula. Tem já outros 2 vídeos a respeito deste curso. Um é a respeito do conceito geral sobre o que é banco de dados. O segundo, eu inicio o assunto sobre modelagem de dados. E é isso. Será necessário a instalação do sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle. Também tem essa videoaula, eu deixei ela na playlist do curso. Vão lá, baixe. E é isso. Juntos encurtaremos essa distância para você que quer ser um analista de sistema ou um DBA. Sem mais delongas, vamos à nossa aula. Iniciando mais uma aula do curso Learning SQL Modelagem de Dados. Aula 3. Diagrama. Para desenvolver um diagrama entidade e relacionamento, é preciso alguns passos. Identificar as entidades, que são as tabelas, e nomeá-las. Identificar os atributos, que serão os campos de uma tabela, informações a serem armazenadas. Identificar como as entidades se relacionam. Nós chamamos isto de cardinalidade. Uma entidade ou tabela pode representar pessoas, automóveis e assim por diante, sendo estas entidades físicas. Esta representação pode ser também de uma entidade lógica, como uma compra, entre outras. Na ilustração, criamos a entidade pessoa. Agora, o próximo passo é identificar quais informações queremos coletar. Suponhamos que seja o CPF, nome e idade. O resultado seria este. Os dados a serem armazenados na entidade pessoa recebem o nome de atributos. Os considerados relevantes, além de descrever a entidade, se tornarão os campos que receberão o tipo de dados e os registros. O tipo de dados de cada atributo ou campo é definido a partir do modelo lógico. Os campos receberão registros após a criação do objeto fisicamente com o comando de script SQL. A representação de um diagrama entidade e seus atributos. Temos aqui a ilustração da entidade pessoa com os atributos CPF, nome e idade, conforme especificado anteriormente. Uma observação é que o atributo CPF ele destaca-se dos outros com a cor azul. Isso porque nós definimos ele como chave primária. Ele vai ser o identificador deste objeto. Relacionamentos. São vínculos entre tabelas por meio de campos identificadores que receberão o nome de primary key, chave primária em uma coluna identificadora, a qual não pode se repetir em uma tabela, o que mantém a integridade do objeto. Foreign key, chave estrangeira, é o campo que será preenchido com a chave primária de outra tabela, criando uma relação. Nós temos a tabela funcionários e a tabela veículos, e um campo em comum nas duas. Vejamos que o campo RE é chave primária na tabela funcionários. E este mesmo campo ele existe na tabela veículos. Para ser preenchido, o campo identificador da tabela funcionários formando uma relação. Dessa forma, nós sabemos qual funcionário está trabalhando com determinado carro. O resultado seria este. Nós temos o funcionário Wallace com o carro Palio, a Marcela com um Gol e temos também o funcionário Pedro com um Gol também. Chave composta. A criação de uma chave primária é de suma importância. O fato de ela não poder se repetir garante a integridade e consistência das informações inseridas em uma base de dados, a partir de uma tabela. Geralmente, sequências ou colunas autoincremento são criadas gerando números sequenciais, formando uma chave primária, não sendo isto uma regra. Em determinadas situações, uma única coluna escolhida para ser chave primária não será suficiente para gerar esta integridade. Considere o seguinte exemplo. Temos a coluna município como chave primária, porém observe os seguintes dados. Uma em cada 11 cidades do país tem em outro estado um município com um nome idêntico ao seu. São 505 dos 5.570. É o que mostra o levantamento feito pelo G1 com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Estes dados indicam
que, desta forma, temos um problema, já que poderá ser inserido um município com o mesmo nome, mas de um estado diferente. Uma solução é criar uma chave identificadora composta por duas colunas, município e estado. Dessa maneira, nós resolvemos este problema. Diagrama entidade relacionamento, relacionamento 1 para 1. O relacionamento é representado por um losango auxiliado por um verbo. Após serem identificadas as entidades de um cenário, o próximo passo é definir como elas se relacionarão. Para isso, compreenderemos o conceito de cardinalidade. Relacionamento 1 para 1. A representação é 1, 1. Para cada registro em uma entidade A, existe apenas um correspondente na entidade B e vice-versa. Exemplo, nós temos a entidade pessoa com os dados CPF, nome, idade, e a entidade CNH com o número da CNH e estado. Do lado da entidade pessoa nós temos, entre parênteses, 1,1, o losango representando este relacionamento com um verbo dentro dele escrito tira, referente à pessoa tirar a sua CNH, e do lado da CNH nós temos 0,1. Isso quer dizer que uma pessoa ela pode ter nenhuma ou uma CNH, isso no caso dela ter tirado a sua CNH ou não, enquanto que uma CNH ela deve pertencer a uma pessoa, ela deve estar atrelada ao CPF de uma pessoa. Relacionamento 1 para muitos. No relacionamento 1 para muitos, para cada registro em uma entidade A, pode haver um ou mais na entidade B. Nós temos novamente aqui a entidade pessoa e a entidade automóvel, indicando que o automóvel ele deve pertencer, obrigatoriamente ele deve pertencer a um CPF, enquanto que uma pessoa pode ter nenhum ou muitos veículos, o que caracteriza o relacionamento 1 para muitos. Lembrando que, assim como no exemplo anterior, a identificação única da entidade pessoa, ela será chave estrangeira na entidade automóvel. Relacionamento muitos para muitos. Este tipo de relacionamento ele gera uma entidade associativa, que é quando um relacionamento se torna uma entidade. Isto ocorre quando temos um relacionamento muitos para muitos e não conseguimos implementar este tipo de relacionamento diretamente. Por exemplo, temos a tabela venda e a tabela produtos. Para que possamos armazenar a quantidade de produtos vendidos, precisamos criar uma entidade neste relacionamento. A partir do nível lógico, entenderemos melhor este conceito. Este tipo de relacionamento gera uma nova entidade. Pode ocorrer muitos registros, tanto na entidade A quanto na entidade B. Então, observando aqui, neste relacionamento, o fator que pode gerar muitas ocorrências em ambos os lados é a quantidade de produtos. Em uma venda pode vender muitos produtos, enquanto que um produto pode ser vendido muitas vezes. A solução é criar uma outra entidade que receberá as chaves identificadoras da entidade venda e entidade produto, juntamente com o campo quantidade, fazendo assim uma relação entre as três entidades. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Finalizamos mais uma videoaula, a terceira do curso. E é isso. Deixe o seu joinha, deixe um comentário, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações. E é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.